escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Vocês sabem, ultimamente temos ouvido tanto acerca de conferências, pessoas encontrando-se. É disso que Deus está falando aqui, uma conferência com seu povo. Vinde e arrazoemos. É isso que temos feito estes últimos dias. E tanto da nação e os assuntos nacionais hoje são baseados em conferências. Aqui há algum tempo, posso facilmente recordar isto, e muitas das pessoas podem recordar, a Conferência das Quatro Potências. Eles reuniram 4 dos grandes líderes do mundo amante da paz. E eles tiveram uma conferência. E nesta conferência, eles tentaram decidir o que seria a melhor coisa a fazer. E então tivemos a Conferência de Genebra recentemente, onde, em Genebra, os povos do mundo, amantes da paz, reuniram-se para indagar e conferenciar uns com os outros acerca da paz mundial. Essa foi chamada a Conferência de Genebra. Então, se não estou enganado, eles tiveram uma conferência em Paris aqui agora, há algum tempo. E todos se encontraram em Paris para discutir problemas e tentar estabelecer a paz. E agora, nosso simpático presidente Dwight Eisenhower está viajando através do mundo livre. Os jornais estão cheios disto e o rádio, das conversações do Sr. Eisenhower com os povos livres do mundo. Conferência após conferência, as quais ele está tentando ir. E dizem eles nos jornais, acerca de como que ele é bem-vindo em tantos lugares, e de como eles cantam o hino americano, ou levantam a bandeira, ou hasteiam a bandeira, melhor, quando ele vem. E outros lhe dão presentes e assim por diante. São os povos que constituem as nações amantes da paz. E penso que devíamos orar pelo Sr. Eisenhower, enquanto eles estão empenhando todos os seus esforços para tentar manter este país um lugar onde podemos ter reuniões como esta, ser livres. A América, com todos os seus pecados e todos os seus problemas, ainda é o melhor país que o mundo tem. Eu creio nisso, e Deus permita que seja, e sempre permaneça desse jeito, porque temos alguns valiosos princípios. Que esta velha terra foi banhada com sangue para manter estes princípios. Assim, penso que devíamos orar o tempo todo para que Deus seja com o Sr. Eisenhower. Idoso, e sua saúde não muito boa, e o homem em sua posição social, e fazendo discursos, e tentando fazer o melhor. Até mesmo se você discorda dele em política, ore por ele agora. É a sua nação que está em jogo. Para que são realizadas conferências? Qual é a razão para estas conferências? Tem que haver uma razão, ou eles não teriam estas conferências. Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca do que vão fazer. É para isto que serve uma conferência. É para tomar uma decisão. Homens em um lugar e outro lugar, e diferentes opiniões. E pequenas coisas se levantam aqui, e algo por aqui e aqui atrás. Então, eles precisam reunir-se e realizar uma conferência. E então tomar uma decisão do que eles vão fazer a esse respeito. E é por isso que elas são realizadas. E então, depois que a decisão ou a conferência é marcada, eles precisam ter um certo lugar para ter esta conferência. E se observarem que eles estão sempre tentando encontrar algum lugar que seja bonito. Estive em Genebra, onde a Conferência de Genebra foi.
em Paris e diferentes locais onde as conferências se realizaram. Estive no edifício da ONU e, é bonito, especialmente em Genebra. E então lá creio que eles tentam selecionar estes lugares de modo que a atração há alguma coisa que, se é sereno e atrativo, parece produzir efeito no espírito humano. Eu creio que isto é verdade. Muitas vezes, para mim mesmo, escalar uma montanha, observar um pôr-do-sol ou simplesmente me emociona e parece que todas as minhas divergências estão encerradas. Um lugar selecionado onde esta conferência deve ser realizada. E então tem que haver decisões para ser tomadas. E então, outro pensamento que quero que vocês captem é este, em uma conferência, que eles nunca realizam uma conferência a não ser que haja uma necessidade crucial. É em um tempo dificultoso quando conferências são realizadas. Na época do encontro das 4 potências, foi uma conferência devido ao fato da Segunda Guerra Mundial estar quase saindo fora de controle. E eles tiveram que reunir-se e juntar todas suas estratégias e planejar alguma coisa. O Sr. Churchill e Roosevelt e os outros, tentando juntar o entendimento deles para associar isto, para descobrir o que era melhor, porque era um momento crucial. Foi um tempo quando o mundo livre inteiro poderia ter sido explodido. E Hitler hoje teria sido o ditador do mundo. Então nós não teríamos tido esta reunião hoje. É por isso que conferências são realizadas e a razão por que eles as colocam em lugares selecionados. E a razão por que eles têm que tê-las. E somos forçados a ter uma conferência. É assim que eles se encontram. E tem havido grandes conferências. Não há dúvidas em minha mente, e o tempo não me permitiria, minha voz, prosseguir e falar das outras grandes conferências ao longo das eras, das quais tenho lido nos dias de Faraó e assim por diante. Mas as grandes conferências deste sistema mundial que têm sido realizadas, e então Deus tem realizado algumas grandes conferências. Houve uma ocasião na grande economia de Deus, quando teve que ser realizada uma conferência. E a primeira que posso enumerar para esta terra foi no Jardim do Éden, quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo: teu filho caiu, ele pecou e ele quebrantou teus mandamentos. Alguma coisa tinha que ser feita. A criatura de Deus tinha caído da graça e estava sujeita à eterna separação da presença de seu Deus e seu Criador. Era um momento crucial, porque o Rei do Céu tinha dito: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E colocando sua confiança em seu filho tinha quebrantado o seu mandamento. Alguma coisa tinha que ser feita. Era sua criação. Era a obra de sua própria mão, era o amor de seu coração, a menina de seu olho. Algo tem que ser feito. Assim, era preciso marcar uma conferência. Deus selecionou uma certa árvore no Jardim do Éden, e depois que ele tinha jogado velhas peles de ovelha ensanguentadas para trás dos arbustos, ele chamou Adão e Eva. E lá ele fez uma conferência, conversou sobre o assunto e fez um remédio para esta coisa horrível que seus filhos tinham feito. A conferência de Deus. E uma decisão foi tomada. Sempre em uma conferência há uma decisão. E Deus tomou uma decisão. Isso porque Eva quando ele a manteve no banco das testemunhas, porque ela tinha tirado vida do mundo. Ela teria que trazer vida ao mundo. E a Adão e a serpente, e lógico, aquele sendo o cabeça da raça, a raça inteira caiu com Adão. Então eu posso me recordar de uma outra conferência, de um profeta fugitivo que tinha fraquejado em suas decisões.